Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, meus irmãos, é chegado o momento da nossa palestra de hoje. Agradecer a nossa irmã Gilvanise Balbino mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui, vindo lá de São Paulo, juntamente com seu companheiro. Muito obrigado a vocês, é um prazer recebê-los sempre nesta casa, né? Fazemos sempre com muito carinho, com muito amor. A nossa irmã Gilvanise é comunicadora e palestrante espírita, fundadora e dirigente do Núcleo Espírita Lar de Henrique, São Paulo, capital. Já tem livros escritos, inclusive um deles pela nossa livraria, que é o Esperança Viva, editado pela livraria Lar de Frei Luiz. Depois da palestra, ela poderá se dirigir à livraria para autografar o seu livro. E o motivo hoje dos seus ensinamentos é falar sobre esperança viva, sintomas, pensamentos e sentimentos. Esperança viva é o nome do livro. Sintomas, pensamentos e sentimentos. Gilvanise, fique à vontade mais uma vez. Muito obrigado. Meus queridos amigos, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Jesus por poder retornar à casa de Frei Luiz, a essa equipe espiritual maravilhosa que faz com que essa casa seja tão especial como ela é. A nossa querida diretoria, que realmente faz esse trabalho brilhante como liderança, trazendo vocês aqui justamente nesse evangelho tão lindo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E eu tenho certeza que entre os poucos escolhidos estão todos vocês. Então, minha eterna gratidão a essa casa, a todos vocês, pela paciência de me ouvirem. E hoje sim, né, com muita alegria eu volto aqui e também falando desse tema tão importante, que é o nosso pensamento, como que a gente se cura, como que a gente equilibra o nosso sentimento e como que o nosso querido e amado e eterno, claro, codificador Allan Kardec nos impulsiona a esse caminho. Como nós podemos, num mundo tão conflituoso, lá fora tantas guerras, hoje numa prece tão emocionada, falando de tudo isso que acontece lá fora, mas quais são as guerras que acontecem dentro de nós mesmos, que juntos nós vamos refletir um pouco para que nós possamos sair daqui com compromissos e absorver essa oportunidade dessa manhã para que a gente coloque em uma das nossas metas ser melhor do que nós fomos no dia de ontem. E com certeza aqui está a nossa conversa hoje. Só um minutinho, só para me entender aqui. O que nós vamos falar hoje, né? Como que nós nos sintonizamos? Quais são esses sintomas que vêm quando nós sintonizamos com os pensamentos ainda em desequilíbrio? Nós vamos falar também como o nosso pensamento pode ser bom, constantemente bom. Imaginando 24 horas do nosso dia, quando nós despertamos, como que nós nos mantemos assim? Qual é a grande chave para que a gente encontre esse equilíbrio entre as coisas externas, as coisas internas, os nossos compromissos e ainda servir muito bem a Deus? E também os nossos sentimentos. O que ainda a gente precisa olhar lá para dentro e não fazer desses sentimentos de culpa, de uma série de coisas, a desistência de nossa vida. Porque Deus nos escolheu entre muitos para que nós estejamos aqui vivos, cumprindo, olhando para frente e entendendo que num planeta de expiação e provas, todos nós somos sim suscetíveis
a pensamentos de outros, negativos ou não, mas que nós podemos sim vencer tudo isso e nos mantermos fiéis a essa jornada que é viver. A nossa estrela-luz, Chico Xavier, dizia sempre que entre o dia e entre a noite existe uma coisa muito importante e que se chama vida. E se nós temos ela em nossas mãos, aqui a grande oportunidade. E sim, o objetivo é nós fazermos todo esse sentimento juntos. Mas antes de nós mergulharmos em nossa religião, em nossos conceitos, em nossos credos, vamos entender um pouco, porque muitas vezes nós somos feridos pela nossa própria língua portuguesa. Às vezes nós queremos falar uma coisa, não falamos, falamos outra, e ali ferimos o outro sem perceber o quanto a gente utiliza condições que não são tão boas assim. E o que quer dizer a nós entrarmos nessa faixa de sintonia com o próximo? O que é isso? Isso vem de uma palavra grega e que significa concordar. Quando eu entro numa faixa de sintonia, eu concordo com aquela faixa e eu me harmonizo a ela. Quanto mais nós subimos, menor vão ficar o vínculo de amigos em nossa jornada evolutiva, sim, porque nós estamos aqui estudando, nos esforçando. Então, às vezes a gente fala, puxa, meus amigos não estão mais ao meu lado, onde eles estão? É uma questão de harmonização. Sem fazer juízo de valor, porque todas as pessoas, elas crescem como nós um dia também crescemos, ou ainda precisamos crescer, não importa, mas cada um merece todo o nosso especial respeito. Pensamento, ele vem do quê? O que significa essa palavra? Significa medir. Eu penso, eu vou refletir, eu vou medir as coisas com o conhecimento que eu tenho. Por isso é muito importante o estudo nessa jornada da doutrina espírita. Estudar, porque aí eu vou medir com uma qualidade maior. Existe um espírito chamado Saul, um benfeitor muito grande, que diz o seguinte, que nós sofremos porque nós não sabemos escolher. As nossas escolhas, muitas vezes, nos trazem algumas situações que não são boas, que não vão nos agregar valor à nossa vida. E aqui, quando nós falamos de medir e de escolher melhor, é o conhecimento que nós vamos absorvendo ao longo de nossa vida, dando lugar ao ensinamento nas escolas espiritistas que nós temos hoje, graças a Deus, muito bem conduzidas. E avaliar. Como que eu meço se eu não avalio? Qualquer coisa me serve. Existe uma frase que diz assim, se eu não sei para onde vou, qualquer local me cabe. Qualquer estação, qualquer embarcação, por isso nós precisamos saber o que nós queremos e comparar aquilo que é bom e aquilo que é mal e fazer a nossa escolha. E aí entra o nosso Espírito Sol querido, amado, benfeitor, dizendo, quanto mais nós elevarmos o nosso conhecimento, nós vamos escolher melhor e aí sim, vamos sofrer menos. E o sentimento vem do latim. Sentimento é uma palavra muito antiga. E ela fala o quê? É a opinião. O sentimento, ele vai refletir o que a mente avaliou e ele vai opinar. Se eu vou querer amar, se eu vou querer odiar. E também o sentimento de afeição entre o sentir. O pensamento vai fazer o seu trabalho, mas quem vai realmente fazer aquele toque na nossa carne é o nosso coração, por isso o sentimento. Ou seja, as faixas de sintonização estão aqui. A nossa mente vai captar e o nosso coração é que vai sentir para agir. E aí nós também vamos entender essa imagem que ela é muito especial, que ela fala assim, o que é pensar? A sequência, a gente começa a pensar numa série de coisas, fatos do passado,
fatos do presente, pensa naquela lição da aula da manhã de hoje, e a gente vai começar a refletir para ver aonde estão os valores de tudo aquilo que nós ouvimos para trazer para dentro de nós. Por isso que é importante nós aprendermos a filtrar. Como nos ensinam, Deus nos deu 2 ouvidos e uma única boca, mas a nossa boca faz o papel dos ouvidos. Ela quer ser 2 e o nosso ouvido ser um só. Não, nós podemos ser, não seletivos, mas sermos um pouco mais criativos na hora de nós ouvirmos aquilo que não vai trazer valor à nossa vida. Então, as coisas do pensamento, elas não pertencem a esse tempo agora. Não adianta se culpar pelas coisas que já passaram, porque naquele momento, lá atrás, aquilo era os argumentos, os instrumentos, aquilo que se tinha nas mãos, era aquilo que se podia fazer com o entendimento daquele momento. Então, o pensar não volta, ele só vai para a frente. E se nós não modularmos esse pensamento, nós vamos continuar sofrendo. Porque eu podia ter feito melhor, porque eu podia ter feito de outra maneira. Não, nós fazemos aquilo que nós estamos preparados a fazer e muito mais. As pessoas também precisam estar preparadas para receber, porque senão é uma via de uma mão só. Então a gente precisa entender o momento das pessoas, o momento em que cada um se encontra e o nosso próprio momento, que é o mais importante. E normalmente quando nós falamos desse sentimento, olhar para trás, olhar para o futuro, a gente também sofre pelas coisas que ainda não aconteceram. Aí vem as chamadas síndromes que nós temos hoje, doenças tão complexas. Aí vem a depressão, vem a síndrome do pânico, o medo. Porque o medo, meus amigos, o medo, nós olhamos ele com uma forma muito cruel. Não, mas o medo, se nós olharmos por uma ótica espiritual, Deus é tão importante que Ele colocou o medo em cada um de nós, porque nós somos seres espirituais. E se nós somos seres espirituais, qualquer situação que acontecesse aqui, eu acho que logo no primeiro nascimento que nós iríamos chorar, né, ali no momento do nascimento, a gente já queria voltar para casa. Então não, Deus colocou o princípio do medo para que nós ficássemos aqui com foco na nossa vida e termos medo de morrer, porque senão tudo nos facilita. É diferente nós compreendermos a morte. Porque muitos falam, não tenho medo de morrer. É compreender a morte, porque a vida ela continua. Mas o medo faz parte. E nós enxergarmos o medo como parte, não como travamento da nossa jornada, aí sim nós vamos sair vencedores. Porque o mundo externo, ele não pode atrapalhar o mundo interno nosso. E aí, o ato de pensar. Eu penso, e o que é isso, Gilvanise? O ato de pensar. Todos nós estamos pensando aqui agora, exatamente nesse momento, sem muitas travas, sem nada. Então, o ato de pensar é o ato sempre novo. Quando nós estamos aqui, é novo. Esse momento é novo. Ah, mas são lições repetidas, mas é novo para esse momento. Então, se ele é novo para esse momento, a gente tem que absorver o que o novo nos dá, desprender do velho para que a gente possa construir uma nova história, embasando em quê? Nos sentimentos. Nos sentimentos. Quando a gente faz a caridade, ou quando a gente instrui, ou quando a gente está na condição de aprendizado, todos nós queremos que o tempo voe. Não, mas eu já queria fazer isso, aquilo, ou ser um médium de cura, mas tudo na vida tem uma estrada. Tudo na vida tem um caminho, a vida não salta. E nós temos que passar degrau a degrau para chegarmos lá fortalecidos, vitoriosos e conscientes de que poucos foram os chamados, muitos foram chamados, poucos os escolhidos e entre eles todos nós. E é importante que para nós, né, quando nós olharmos isso, por exemplo,
o ato de pensar, nós podemos escolher o pensamento. Nós temos 2 caminhos: ou pensar negativamente, ou a gente fazer aquele esforço duro de pensar positivo. Se eu lançasse um desafio silencioso para todos nós agora, lembre imediatamente de um fato do seu passado. O primeiro seria algo que ainda não foi resolvido aqui dentro. O segundo é ainda algum que precisa ser resolvido. E o terceiro é aquele que você já vai falar assim: não, isso aqui não me serve mais, para que eu vou ficar lembrando, né, de quem não lembra de mim, das coisas que foram. Agora eu vou dar oportunidade para que a gente pense melhor e faça diferente. E o nosso querido e amado codificador Allan Kardec, ele vem elucidando a todos nós, dizendo assim, que para o Espiritismo, nós, espíritas, é o elemento nobre, o pensamento, ele é nobre. Ensinou Jesus, os filósofos, todos já ensinaram isso. Mas ainda a gente não aprendeu muito bem, né? E ali Allan Kardec, na Gênesis, ele diz: a nossa mente, o nosso pensar é uma grande oficina. Olha o que a gente pode construir. Uma certa feita, uma pessoa chegou para mim e falou: olha, eu não tenho uma condição financeira para apoiar na obra, né, na campanha que o Lar de Henrique estava promovendo. E aí eu falei para ela assim: como você não tem condições? Você tem todas as condições de nos ajudar. Como não nos ajudar com a oração, com o pensamento, para que a gente chegue lá na frente e consiga, né, dando-nos força a todos nós. Essa pessoa estava muito entristecida pelaquela situação. E ela falou: sério, Giovanise? Eu falei: sim. Um ato de amor é um ato de oração. O nosso pensamento, vá com Deus. Mas o vá com Deus não daqui, mas de dentro da nossa alma. Aquele Pai Nosso que ele sai de dentro do coração, só para aquela pessoa, o benefício que faz. E aí, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 7, ele é muito certeiro e ele resume tudo isso nessa frase. Nosso codificador, ele é sensacional porque ele resume exatamente nesta frase. O Espiritismo dilata o nosso pensamento, rasga os horizontes. Quando queimaram os livros em Barcelona, Allan Kardec dizia para que ninguém tivesse dúvida que a doutrina espírita continuaria, porque as cinzas das chamas atravessariam todas as montanhas, todos os Alpes, tudo, e chegaria no coração aonde deveria chegar. Uma pequena cinza. E ali, Allan Kardec ainda, ele continua no capítulo 5, no item 7, ele fala assim: aquele que se elevar pelo pensamento a aprender as suas séries de experiências. Todos nós podemos aprender, e isso que é o mais belo. E ali, Ferdinando, no livro Esperança Viva, ele tem uma frase muito bonita que diz: renovar o pensamento para atingir a meta chamada Deus, renovar, lutar para que as coisas se modifiquem. E é claro, nosso querido eterno Emmanuel, grande Emmanuel, eu chamo Emmanuel de luminar, porque ele é um grande farol, e ele traz em pensamento e vida pela estrela luz, Chico Xavier. Ele diz assim, que a eletricidade é energia dinâmica, que magnetismo é estática e o pensamento é eletromagnético. Ou seja, quando levantamos a mão em alguém, nós estamos juntando todas essas energias para que essa pessoa seja benevolentemente aberta para receber o nosso trabalho. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Então, a vontade, o estudo, o conhecimento, levantando a mão, com certeza esse passe ele é especial. E ali, ainda André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, um livro muito maravilhoso da estrela luz Chico Xavier, ele fala das nossas faixas de vibração.
O rádio, né, que a gente fala tanto, que vocês já estão cansados até de ouvir, aquela sintonia que a gente fica tentando ali buscar, que ela fica fora. Normalmente aquilo somos nós. Aquele momento que a gente vai tentando sintonizar na prece, sintonizar no nosso estudo juvenis. Eu não consigo ler uma página de um livro que eu adormeço. É sintonizar. Queria também dividir com vocês aqui, muito respeitosamente. Existe um espírito chamado Pedro, também um benfeitor, que uma pessoa uma vez falou para ele assim: nossa, toda vez que eu vou dormir, eu leio uma página do Evangelho, eu tenho pesadelo. E aí ele, com aquela benevolência de um espírito, ele respondeu: meu filho, não é a página do Evangelho que dá o pesadelo, é o que você está pensando antes de dormir que vai levar ao seu pesadelo. A página do Evangelho vai aliviar o que podia ter sido pior. Então a gente precisa entender que somos nós, é aqui. E nós somos donos de nós mesmos, não é o pai, a mãe, o esposo, o marido, o filho. Somos nós que podemos modificar essa faixa. E aqui, né, André Luiz, ele é divino, ele fala muito sobre isso, que significa nós darmos um estímulo para a nossa cabeça também. Se perdoar, e que estímulo é esse de que a gente consiga fazer as coisas? Se perdoando. Primeiro comece em nós, depois no outro. Se a gente se perdoar, vai ser mais fácil olhar aquilo que ainda está aqui dentro de uma forma não acomodada. É perdoar. Esse é o maior estímulo para que a gente possa ir modificando o pensamento, porque quando nós nos perdoamos, o passado não volta, ele exige o presente, ele exige criatividade, ele exige que a gente entre aqui para trabalhar da melhor maneira possível. E eu sempre costumo dizer lá em São Paulo, que a gente tem que entrar na casa espírita todos os dias, quando a gente coloca o pé num trabalho que não é nosso, é de Jesus, como se fosse o nosso último dia, para fazer o melhor de nós. É sempre o último dia, tem que ser sempre esse sentimento, para a gente fazer o melhor, e no outro o melhor, e no outro o melhor, que pode ser o último. Então a gente tem que sempre fazer muito bem, quando a gente se propõe a isso. E ali também, no livro Esperança Viva, Ferdinando vem falar também conosco, nosso benfeitor, falar de sintonização, como nós somos sintonizados. Nós vamos ficar olhando e trazendo tudo do exterior para dentro, ou entendendo o exterior, respeitando e organizando internamente. E ele diz, independentemente das posições que cada um se encontre diante da vida, olha que importante, a bondade se traduzirá sempre por meio de pensamentos, sentimentos, mais de ações. E aqui Jesus, em Mateus, também no capítulo 22, nos versículos 37 a 40, ele fala assim: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos de todos, disse: por que pensais mal nos vossos corações? Porque Jesus era um grande médium e ele sabia de todas as necessidades e de tudo. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. E então, meus amigos, o que nós temos que pensar? O planeta Terra, ele é uma escola e um hospital. Vez a gente fica mais na escola, vez a gente fica mais no hospital, e nós precisamos escolher quanto tempo nós vamos passar em cada um, porque é dito, ou é uma escola, é o aprendizado do convívio todos os dias, no trabalho, aonde você estiver, é uma escola. E dessa escola, quanto tempo eu quero ficar aqui, ou quanto tempo eu vou ficar enfermo com as minhas preocupações, que são pré-ocupações, né?
E também Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, ele nos chama assim: a influência dos espíritos em nossos pensamentos. Nesse sentido, a sua influência é maior que nós podemos entender. Se nós acreditamos no mundo espiritual, é claro que nós estamos com um intercâmbio espiritual. Uns seguram a caneta e se sintonizam com estes espíritos que precisam se comunicar, outros ainda numa faixa inferior que também a gente sintoniza ali o pensamento, e aí nós começamos a entrar num processo de quê? Num processo de que todo pensamento também pode ser, para nós, uma imperfeição de quem? De nós mesmos, da nossa alma, daquilo que nós trazemos encarnação em encarnação. E quando nós chegamos aqui, nós também temos esses presságios de um passado e que nós vamos nos unindo como um ímã com aqueles que pensam iguais. E também esse sentimento, ele vai resultar em quê? Basicamente em quê? De forma maléfica para todos nós. E aqui, não é uma aula sobre falar de obsessão, não é isso, vocês já conhecem, mas é só uma lembrança. A obsessão, ela começa utilizando o nosso processo mental. Então nós temos aqui aquela mais difundida, que é o quê? Do desencarnado, né? É sempre o outro para nós, não é assim? Então a gente tem aqui o desencarnado obsediando o encarnado. Por meio do quê? Do pensamento, pelas opiniões, pelas coisas que a gente fala assim, eu sou diabético, mas eu vou comer aqui um açúcar escondidinho aqui, porque ninguém vai ver. Não, estão vendo sim. Então a gente tem que saber que aquilo nos faz mal, mas para aquele que também não gosta de nós, o açúcar é a ferramenta para ele nos levar ao leito. E também do encarnado para os desencarnados. Esse é um processo que é muito presente quando nós não entendemos que a vida continua, porque ela continua, meus amigos. É a maior certeza que todos nós temos. Nós não terminamos aqui. E quando nós entregamos a Deus alguém, às vezes o amor também vira um pensamento e nos sintonizam com aqueles, e a gente até perturba eles do lado de lá. E Ferdinando nos ensina que quando nós vemos alguém desencarnar perto de nós, que é o nosso amor, ele diz que se Deus aquele amor é um presente, nós temos que dar o melhor para Deus, o amor. Então, nós temos que olhar as pessoas que partiram, não com um olhar de querer, de prender, mas de libertação, até para nós mesmos. E também, nós temos aquela obsessão recíproca, amor demais, proteção demais, é aquilo que se faz de forma recíproca e aqui. E também, nos estudos nos dizem que nós, não raramente nós somos obsessores de nós mesmos. Nós acordamos de manhã, né? Não fale comigo porque não dá, eu estou com humor de urso, não fale, e a gente vai entrando naquela roda, vai sintonizando com o outro, chega no fim do dia, estressado, acabado e se sentindo muito mal. Exaurido de forças, que é muito comum a gente entrar em um determinado lugar ou ficar perto de alguém e falar, nossa, eu senti que eu fui, minhas forças saíram de mim, eu não vivo mais, fica com aquele processo de cansaço. Aqui também é uma forma de auto-obsessão e de obsessão recíproca. Mas o que é mais importante nós olharmos é essa fórmula matemática aqui. Olha que fácil, né? Não tem letra nessa matemática, gente. É matemática pura, tá? Uma coisa com mais coisa é igual a outra coisa. Olha que interessante. Aqui começa assim. Nós temos... Porque ninguém aqui num planeta de expiação nasce aqui
só por uma viagem. Nós estamos aqui porque nós temos algumas coisas para ajustar, aprender, nos melhorarmos, para voltar num planeta de regeneração. E as nossas imperfeições morais que nós vamos trazendo também. Isso, mas, olha que contabilidade simples. Irritação constante. Ansiedade. Ninguém aqui é ansioso. Só na França. Mau humor também. Acho que isso aqui não é natural do Brasil. Inconformação, desejo de vingança, inveja, ciúme, apego excessivo. E tudo isso, mais tudo que nós trazemos na nossa malinha de viagem, vira um processo obsessivo. Ou seja, de lá para cá, daqui para lá, de nós mesmos, aqui com o outro. Porque às vezes nós estamos num local de trabalho e não entendemos as lideranças ou os locais onde estão, mas eles são importantes. Porque as pessoas em determinadas posições é que vai fazer com que o nosso pensamento se eleve. Na hora que vier, Pai Nosso. Chico Xavier, a Estrela Luz, dizia que se a gente não tem o que falar, toma água. A hora que você for falar alguma coisa para alguém assim na hora da briga, bebe água. Porque quando a água chegar aqui embaixo, no estômago, acabou, você já nem lembra. Ah, mas a água pega fogo, Gil. Não tem problema, queima o dedo, aí vai ficar com pasta de dente no dedo, não tem problema. Mas é assim que a gente tem que pensar. E também, essa imagem de tudo isso que nós falamos aqui, ela é o grande resumo. São energias que nós estamos trocando, como nos ensinou André Luiz e também o nosso querido Emmanuel. Aí, a nossa mente tem as nossas imperfeições morais, o nosso espiritual, o nosso espírito tem os débitos da vida passada e o nosso físico, coitadinho, então, o que vai acontecer? Adoecer. Seja na doença física ou nas mentais. Ou na vontade de falar, não vale de nada, eu cansei. Não cansou, tem mais. E amanhã tem mais, como dizem. E para tudo isso acontecer, orai, vigiai, para que a gente possa chegar aqui nessas duas imagens maravilhosas. Querida Meimei, Meimei eterna, a quem eu a saúdo muito nesse momento, tão presente. E aí, Chico Xavier, porque aqui Meimei diz assim, a oração, ela nem sempre, ela tira o sofrimento, mas sempre reveste de forças para a gente suportá-las. Grande Meimei, que Deus a abençoe. E também, um problema no livro Ser, Destino e da Dor, não há progresso possível sem nós observarmos nós mesmos. E essa cadeia inteira é o quê? Vigiar, orar, estudar, trabalhar, porque é para isso que todos nós estamos aqui, para que a gente possa, com muita exatidão, com muita força e coragem, se perdoar e fazer o quê? A libertação por meio da reforma íntima. Não importa, a nossa vida é que nem uma roupa que não nos cabe mais. Ou nós vamos sofrer porque perdemos aquela roupa, ou vamos mudar de atitude. É mudar e acreditar que nesse momento, como nos ensina a Estrela Luz, Chico Xavier, como nos ensina Ferdinando, ele diz, nesse momento, em algum lugar, alguém está intercedendo em seu favor. E é exatamente falando da Estrela Luz que eu vou pedir licença mais uma vez à nossa mesa e a vocês, porque sem ele é difícil não ter alguém para nós não olharmos para trás. Francisco Cândido Xavier e essa história verdadeira aconteceu em Minas Gerais. Havia um feirante e uma mulher que vendia sanduíches na praça.
E eles tinham um filho, um garoto. E esse garoto, desde pequenininho, ele dizia: mamãe, papai, eu quero fazer medicina. Como que o feirante e a vendedora de sanduíches poderia então dar àquela criança o estudo necessário, porque uma escola de medicina é muito cara. Mas esse menino cresceu, se dedicando nas escolas públicas de Minas Gerais. Ele conseguiu chegar na universidade pública, mas livros e tudo era muito caro. O pai então trabalhava de segunda a domingo em todas as feiras. E esse excesso de trabalho, ele não sabia, fez com que levasse ele à desencarnação. Ele teve o coração, um ataque fulminante, e ele chegou à sua desencarnação. E aquela mãezinha, que faria então para manter o filho na universidade? Ela trabalhava de sol a sol, vendendo sanduíches na praça pública, na frente da universidade, dos hospitais, principalmente do grande hospital lá da cidade onde ela morava, em Minas. E ali esse filho se formou, né? E aí ele começou, já no último estágio ali do ano, um senhor muito bem vestido, era um médico. Ele ia lá comer os sanduíches na praça, que era em frente ao hospital. E aquele dia ela falou assim: o senhor trabalha no hospital? O meu filho, ele estuda aí. Será que o senhor não pode dar uma oportunidade ao meu filho? E ele diz: quem é seu filho? O meu filho é o fulano de tal. Um muito bom aluno, farei isso sim. E aí, chegou o dia tão esperado a um pai, a uma mãe, a formatura. Ela não tinha muitos recursos, mas chamou um táxi, chamou a vizinha, que era aqueles anjos que a gente não sabe que Deus coloca no nosso caminho, mas era como uma irmã. Chamou ela para comprar um vestido, aquele sapato, para se arrumar para ir na formatura do filho, toda feliz, orgulhosa. Se vestiu, se arrumou, se pôs pronta, e eis que o filho chega e fala: mãe, eu queria lhe pedir uma coisa. Eu não quero que você vá na minha formatura. E ela: mas por que, meu filho? Porque eu conheci uma moça muito abastada e eu não quero que ela saiba a minha origem tão humilde, mãe. Me envergonho da nossa origem humilde, então eu peço a você, mãe, que não vá. E também quero lhe dizer que eu não volto mais para cá, porque hoje eu estou me mudando para a capital. O coração da mãe recebeu aquelas palavras como uma faca fria que avança no peito, e ela disse a ele: meu filho, eu só quero que você não esqueça de uma coisa. E quem ama não precisa desculpar, porque eu sempre haverei de amar você. Ela deu o carro, viu o filho partindo, no portão chorando, com lágrimas copiosas, quando a vizinha chegou e disse: o que aconteceu? Ela disse, contou a história triste, e ela disse: pois você vai comigo numa festa. Não, mas eu vou como? Numa casa espírita. E naquela casa espírita falava do amor, do perdão, do auto perdão. Ela se encantou com aquela palestra naquela manhã. Passou a ser uma trabalhadora incansável, fazendo as sopas, costurando as roupinhas que podia, e ali trabalhando, quando um dia ela adoeceu e ficou no hospital. A vizinha ligou para o filho e disse: olha, você é médico, sua mãe está no hospital muito mal, você vem visitá-la? Ele disse: não, não irei. Aí chegou o dia da desencarnação, a vizinha novamente lhe disse: você vem no velório de sua mãezinha? E ele disse: não, eu não vou.
passou o tempo, porque o tempo passa, ele teve 2 filhos. E todos os dias, esses filhos cresceram, ele sentava num banco de frente para a casa da mãe. E lá, ele orava e chorava, pedindo perdão à mãe pelo que ele havia feito. A vizinha viu e falou: meu filho, o que você faz aqui? E ele contou que morria de remorso porque fez aquilo com a mãe. E ela disse: então, lá em Uberaba tem um mineirinho chamado Chico Xavier. Nós vamos lá amanhã. Mas vou fazer lá o quê? Eu não acredito nessas tolices dessas cartas. E lá foi. Era um sábado, né, no dia seguinte, aquele sábado radiante, aonde Chico entrava por aquela porta, se sentava à mesa, segurando aquele lápis noite adentro, quando lá no final ele chama o nome daquele médico. E a mensagem era mais ou menos assim: filho meu, não chora, meu filho, a minha partida. Eu nunca deixei de amar você, porque quem ama, lembra, filho, não tem o que perdoar, porque quem ama, simplesmente ama. Mas eu quero lhe pedir uma coisa, só uma: não esqueça dos feirantes empobrecidos, das vendedoras de sanduíche, porque atrás daqueles rostos marcados, fincados pelo trabalho, pode ter um médico brilhante como você. E também, filho, não esqueça, quando você, menino, me dizia que não esqueceria, que ajudaria os enfermos esquecidos, porque você, filho meu, é aquele, muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Lindos casos de Chico Xavier, nossa estrela-luz. E agora que a gente vai chegando a esse momento de envolvimento, se você está acompanhado de alguém, segura a mão dessa pessoa e diz a ela, em pensamento e coração, o quanto você a ama, o quanto quem ama não precisa perdoar, porque o amor, ele entende, ele espera, ele sabe, e tudo sabe, e como nos ensinam, eu tudo posso naquele que me fortalece. E é esse instante divino para a gente dividir esse momento. Não desista. Mesmo que as sombras temporariamente visitem seu coração, persista, confia. Jesus continua sempre ao seu lado. A noite escura sempre anuncia um dia de luz para aqueles que perseveram e seguem adiante. Ninguém sofre na terra sem o auxílio do Senhor. Amanhã sempre nascerá um novo dia, e entre o dia e a noite, uma vida. Não desista. Se a morte, ela chegou e não pediu licença, lembra que nós devolvemos um presente a Deus, o melhor que nós tínhamos, um grande amor. Quem vive com Jesus e por Jesus encontrará o triunfo na certeza que o trabalho, ele é o caminho, que a esperança, ela é viva, e que sempre, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, sempre alguém vai interceder em nosso favor, e ofereça sempre o seu melhor, a sua fé, porque assim teremos a doce alegria de sermos simplesmente felizes.
porque nós estamos aqui num planeta de expiação e provas, mas nós podemos sim continuar. E como nos ensina Kardec, qual é o caminho então, Gilvanise? Conheça-te a ti mesmo, porque quando a gente se conhece, a gente sabe o limite, a gente sabe dizer o não sem ferir, e a gente sabe entender e enxergar o próximo como a nós mesmos. E Jesus, para encerrando, é Ele. Eis que o reino de Deus que Jesus falava, Gilvanise, aonde está? Dentro de nós. Agora, nesse momento, dentro de cada um de nós. E é por isso que, com o coração extremamente feliz, é que nós vamos ser um instrumento da paz que Jesus espera de cada um nesse dia, para que a gente olhe lá fora na guerra. Se nada eu posso fazer para acalmá-la, uma oração para alguém respirar nesse instante conosco, um instante de paz. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho e a paciência de me escutarem na manhã de hoje. Gratidão. E a Jesus. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.